Olá, que bom que você está de volta comigo agora em mais um estudo, né, da série O Santuário, né? E hoje nós vamos falar o quinto tema, né, que é o santuário, as festas do outono. Então nós vamos entender, né, tudo que se passou nas 7 festas, o que simbolizava. Já falamos das 4 primeiras festas, o que simbolizava. Agora nós vamos passar das 3 últimas festas, das 7 festas do povo de Israel. E eu peço que nós possamos pedir a presença de Deus, né? Para que nós possamos entender a palavra de Deus, né? Porque hoje nós vamos estudar sobre essas 3 festas, a festa do outono, mas vamos fazer uma retrospectiva do que estudamos até agora. Então, o povo de Israel celebrava 7 festas, que nem eu já comentei. Ao longo do ano, né? Todo ano ele fazia essas 7 festas. Elas comemoravam eventos importantes da história, né, da história nacional, né, do povo de Israel, mas também tipificavam ou figuravam eventos futuros de maior magnitude. Então, eles apontavam também para o passado, mas também apontavam para o futuro. E estas festas, essas 7 festas celebradas em Israel, é uma janela aberta para o conhecimento da salvação. E elas ensinavam que a religião é festiva, é alegre e também celebravam o plano da salvação estabelecido por Deus para o seu povo. E finalmente elas apontavam o itinerário da salvação. Elas apontavam para a obra de Cristo, para os atos de Cristo, né? E ele viria cumprir essas festas em seu ministério, como vimos no estudo anterior, né? No estudo passado. Ele não só cumpre as festas, como elas aconteciam no mesmo dia e no mesmo mês em que eram celebradas lá em Israel. Um exemplo que nós vimos aqui foi a festa das primícias, né? Que não tinha um dia fixo no mês, mas tinha que ser no primeiro domingo depois da Páscoa. E aí Jesus ressuscitou como as primícias dos mortos, né? E as festas do Pentecostes também eram celebradas 50 dias depois da festa das primícias. E Jesus não foi entronizado no santuário celestial. Ele enviou o Espírito Santo no domingo de Pentecostes. Hoje vamos aprender sobre as festas do outono, né? Se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, as do outono apontavam para a segunda vinda. Então o povo de Israel não só aprendeu sobre a primeira vinda do Messias, quando ele estabeleceria o seu reino de graça, mas aprenderam também sobre a segunda vinda do Messias, quando ele estabelecerá o seu reino de glória. Isso tem que ficar claro para mim e para você. Então, a primeira vinda de Cristo estabeleceu o reino da graça, ou seja, a oportunidade de salvação foi franqueada a todos. A sua segunda vinda vai estabelecer o seu reino de glória, ou seja, ele vai vir findar a história do pecado. Então, para nós começarmos esse estudo, vamos fazer uma oração? Oh, Pai amado, Santo Espírito, obrigado porque o Senhor ama esse amigo, essa amiga que está vendo esse vídeo, está assistindo, está estudando esse vídeo com a Bíblia na mão. Que o Senhor possa estar com eles e abençoe eles de todo o coração. Abençoe eles com a tua presença e ajude eles a entender a tua vontade. E esteja comigo, que estou explanando a tua palavra, me protegendo e me livrando de todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, como eu disse, né? Ele vai findar a história do pecado aqui na terra. Ele vai estabelecer um novo céu, uma nova terra. E parte desse novo império, né, que ele vai fazer. Quem que vai participar desse novo império? Todos os salvos que no tempo da graça fizerem sua escolha. É por isso que eu e você temos que escolher bem a palavra de Deus. Para nesse tempo de oportunidade que é agora, fazermos as nossas escolhas, as escolhas certas. E a palavra de Deus nos ajuda nesse sentido. Então hoje nós vamos aprender sobre as festas das trombetas, da expiação e dos tabernáculos. Estas festas que estudamos no estudo passado apontavam para o evento da cruz, que estudamos, né? E as festas do outono apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Então vamos dar uma recapitulada nas festas da primavera. No calendário hebraico, o mês primeiro deles era Nissan ou Abib. Março ou abril,
que era o Nissan, o Abib, era o primeiro mês. No nosso calendário é março ou abril. E aí estavam situadas algumas das festas da primavera. Já no segundo semestre, nós temos aí o mês 7, que era o mês de Tishir, e também chamado de Etanim, que corresponde ao nosso setembro e outubro. Era nesse mês de Tishir, sétimo mês, que se concentravam as últimas 3 festas de outono. Todas elas aconteciam no mesmo mês de Tishir, que era o sétimo mês. Então vamos começar uma sequência cronológica para estudarmos estas festas. Vimos 4 no estudo passado. Vimos 4. E vimos a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. E agora nós vamos ver a dos tabernáculos também, né? Pães asmos das primícias e do Pentecostes, né? Pentecostes. E vamos começar a 5ª festa agora, que é a festa das trombetas. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, Tishir, ao primeiro do mês, dia 1º do 7º mês de Tishir, que era o 7º mês, terei descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trarei ofertas queimadas a quem? Ao Senhor. Era um feriado religioso. Não importava o dia da semana em que caísse o primeiro dia de Tishir. É considerado um feriado. Também chamado de um sábado. Então você tem na Bíblia sábado semanal e sábado cerimonial. Sábado semanal é sempre o 7º dia do ciclo da semana. Agora o sábado cerimonial não importa o dia que seja, mas é um dia de descanso. É um dia de festa, é um feriado nacional. Então no dia 1º do 7º mês, que é o mês Tishir, era uma festa, era um feriado. Então eles deveriam ter uma santa convocação e trazer uma oferta queimada ao Senhor. O trabalho era proibido nesse dia. Ofertas eram apresentadas e trombetas eram tocadas durante 7 dias. E eles tocavam o shofar, né? Que era o chifre de carneiro. Era um instrumento que eles usavam nessas cerimônias. Em algum momento do dia, ia lá então o sacerdote e dava então o toque do sonido do shofar. E quando esse toque era feito, esse som, um som surdo, se ouvia por todo o acampamento. O povo sabia que era o quê? Era um dia de festa. Um dia religioso, uma santa convocação. E eles tocavam esse shofar por vários dias, 7 dias. Interessante que a festa das trombetas, ela não tinha muito emblemas em si mesmo, né? Mas ela funcionava como uma antecipação da próxima festa. Ela anunciava durante uma semana que a próxima festa estava chegando, que era justamente a festa da expiação. Então, o principal dia em Israel, a principal das festas em Israel, era o dia da expiação. Ele era celebrado num único dia. Era sempre no 10º dia do 7º mês. Ou seja, em sequência à festa das trombetas. E ele exigia de todo o povo de Israel um arrependimento geral, um arrependimento solene. Nós vamos então entender um pouco melhor esse assunto. Nas festas das trombetas, qual é a sua prefiguração tipológica? Para que ela apontava? Veja, o objetivo era chamar a atenção para a próxima festa. Quando tocava, era para chamar a atenção para a próxima festa. E qual era essa festa? O dia da expiação. Como eu disse, a principal festa em Israel. Agora, era um preparo então para o quê? Para o juízo.
E nós entendemos que o cumprimento dessa festa se deu nos séculos XIX e XX, quando houve um grande despertamento missionário dos nossos dias, no século XIX e XX agora. Nós estamos no século XXI. Aí tem 20 e 19, 2 séculos atrás. E nesse grande despertamento missionário, milhares de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho Eterno, conforme apresentado em Apocalipse 14, do versículo 6 a 12, na proclamação das 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas são 3 convites que Deus faz à humanidade. E esses convites foram muito enfatizados, ou foram enfatizados de uma forma única, na virada do século XIX para o XX. Aí nós entendemos que houve o cumprimento tipológico dessa festa. Por quê? Porque já que a festa das trombetas preparava para o juízo. Nós vamos entender agora que o juízo ele chegou no ano de 1844. Por isso, já no século XIX, começou as festas do juízo, certo? Então, mas o que aconteceu no ano de 1844? Nós vamos entender daqui a pouquinho, tá bom? Então, por hora, as festas das trombetas, elas chamavam a atenção para a próxima festa, que era a festa da expiação. E nós vamos ver que essa festa da expiação teve o seu cumprimento tipológico no ano de 1844. Vamos avançar, né? Depois nós voltamos nesse assunto. Vamos avançar em nosso estudo, né? Sexta festa. Festa da expiação. Está onde isso? Em Levíticos 23, versículo 27 a 29. Como eu sempre digo em todo estudo, dá uma paradinha, dá um pause, abre no livro da Bíblia, abre o capítulo, vê os versículos. Eu sei que pode estar em outra linguagem, não está na mesma linguagem que a minha, mas é o mesmo sentido, tá bom? A Bíblia, né? Que existe várias versões de Bíblias, né? Então aí você, na versão que você está, você vai ver que está no mesmo sentido, tá bom? Não muda nada, só muda algumas coisas, mas só revisão. Então vamos lá. Em Levíticos 23, versículo de 27 a 29, diz assim: Mas aos 10 deste mês, sétimo, né? Mês sétimo, será o dia da o quê? Da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis a vossa alma e trarei oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Assim está escrito. Então aqui nós temos a data do dia da expiação. A festa das trombetas começava no primeiro dia e durava uma semana. E quando chegava o 10º dia do 7º mês, mês Tishir, 10º dia do mês Tishir, era então a festa do dia da expiação. Esta festa anual era uma festa de purificação e purificava o sumo sacerdote, o povo de Israel, as pessoas, e também o santuário passava por um processo de purificação. E é isso que eu quero que você entenda agora. Que esta é a principal festa e nós vamos gastar mais tempo com ela. Você está lembrado de que quando o israelita pecava, ele tinha que vir até aqui no santuário, né? No pátio do santuário, no altar de holocausto, onde tem a pia. E aqui na presença de um sacerdote, ele tinha que confessar o seu pecado. De acordo com o pecado, ele trazia a sua oferta, que podia ser um animal, podia ser uma pomba, podia ser uma rola, podia ser um carneiro, podia ser uma ovelha, um touro. Ele tinha que trazer o animal que a lei estipulava. Para cada tipo de pecado tinha um animal. Mas todos tipificavam, simbolizavam a Jesus. Ele colocava então a mão sobre a cabeça desse animal
e ele confessava na presença do sacerdote o seu pecado. Simbolicamente, o pecado saía dele, da pessoa, e ia para o animal. Agora ele pegava um cutelo, a pessoa, e um tipo de faca, né? E matava o animal. É por isso que o livro de Hebreus 9, 22 ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então esse animal inocente morria, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos 6, versículo 23 fala sobre isso. Então, para que o pecador não morresse, o animal morria. E quando o israelita passava por essa cerimônia, ele estava consciente de que esse animal morto, aquele animal que ele matou, estava apontando para o Messias, que um dia viria para resgatá-lo do seu pecado. Agora o sacerdote pegava esse animal morto e em alguns casos era colocado sobre o altar de holocaustos e aqui a carne era queimada. Alguns tipos de oferta o sacerdote comia essa carne e o sangue desse animal em algumas circunstâncias molhava os chifres do altar, era derramado na base do altar ou na entrada, quando entrava para o templo, dentro do local santo, com o sacerdote. E lá no local santo, ele aspergia esse sangue na cortina que separava os dois compartimentos. E em algumas circunstâncias molhava os chifres do altar de incenso que ficava lá dentro no lugar santo. Assim o pecado saía do pecador. Foi para o animal e via o sangue e foi para o santuário. Agora o pecador estava perdoado. Ele podia voltar para casa com a sua consciência tranquila, porque o seu pecado foi perdoado. Só que esse pecado perdoado ficava registrado no santuário. E uma vez por ano, Deus estabeleceu que esse santuário tinha que passar por uma purificação, por uma limpeza. Esta limpeza não era apenas cerimonial, como também era física, lavava-se lá. Por quê? Porque as cortinas que recebiam sangue ao longo do ano tinham que ser lavadas. Havia um banho geral que tinha que ser dado para tentar purificar tudo que ali havia no santuário terrestre. E o mais importante era o ritual de purificação desse santuário. Agora, como que era o ritual de purificação desse santuário? Os pecados eram registrados, Levíticos 16 fala sobre isso, é registrado no santuário. E no dia da expiação entrava em cena a mais alta autoridade religiosa de Israel. Quem era ele? O sumo sacerdote. Sacerdotes haviam vários, que trabalhavam em turnos diferentes, mas sumo sacerdote só havia um. E era uma função vitalícia. Vamos dizer, como se fosse o Papa. Era um cargo, sumo sacerdote, mas morria-se pessoas, nascia-se pessoas e era hereditário e um assumia. É como se fosse um Papa, um exemplo assim, tá bom? Mas estava ali. É igual o presidente das igrejas, né? Por exemplo, da igreja adventista, que agora o novo presidente é um presidente brasileiro, né? Então, é desse tipo, certo? Então, o Papa morre, se elege outro, o presidente morre, se elege outro, ou outro conduz no lugar, outro vem no lugar. Assim era o sumo sacerdote. Nesse dia da expiação, o sumo sacerdote já havia mudado para o santuário dias antes. Por que ele se mudava para o santuário alguns dias antes? Para passar por um processo de purificação pessoal e pela família dele. Para que no 10º dia ele estivesse pronto para interceder pelo povo. Então havia todo um ritual para isso. Onde ele tinha que matar um carneiro para a purificação do seu pecado, depois ele entrava no santuário com o sangue desse carneiro e ia até o Santíssimo.
que é o segundo compartimento. E diante da Arca da Aliança, ele espargia esse sangue. E ele fazia todo um processo ritual. E terminado esse rito no Santíssimo, ele saía. Quando ele saía, né? Fora do santuário. Por que quando ele saía, né? Porque se ele não tivesse, nesse tempo que ele tinha mudado do santuário, confessado todos os seus pecados, se consagrado, se ele não fosse aceito por Deus, ele e sua família, ele morria. Aí tinha que ser chamado, e puxava ele com uma corda para fora, chamava-se um outro sacerdote para poder tomar o lugar. Era desse jeito, certo? Então, fora do santuário, tinha 2 bodes que o aguardavam. E ele saía do santuário, né? Ele lançava sorte sobre os bodes. E um bode era separado para o Senhor. E outro bode era separado para Azazel. Esta é a expressão que era dada para esse bode. Esse bode separado para o Senhor apontava para Jesus Cristo. E esse bode separado para Azazel apontava para Satanás, para o diabo. Então você tem aqui uma representação do grande conflito entre o bem e o mal, o amor e a raiva, a verdade e a falsidade. Agora, esse bode que cai a sorte para o Senhor, o sumo sacerdote o matava. E com o sangue desse bode, ele voltava lá dentro, no segundo compartimento, no Santíssimo, e ele fazia purificação do santuário. Uma vez terminada a purificação, ele saía. E quando ele chegava aqui, tinha um bode vivo, que era o bode o quê? Azazel. O que ele fazia? Ele colocava a mão sobre a cabeça de Satanás, ou desse bode, fazia uma confissão pública. E alguém pegava esse bode e levava lá para o deserto. E lá no deserto esse bode morria de fome. Assim os pecados que o ano inteiro contaminara o santuário, no dia da expiação era feita a purificação do santuário. E terminada a expiação, e terminava a expiação. E isso é interessante. Vamos ler na Bíblia agora Levíticos capítulos 16, versículo 20. Tá? Lá diz claramente, terminada a expiação fará chegar o bode vivo. Certo? Depois você lê com mais tempo isso, né? Ou seja, o bode que representa Satanás, ele só entrava em cena quando terminava a purificação do santuário. Para ensinar para mim e para você que o diabo não tem participação na purificação de pecado. Algumas pessoas querem dizer que esse bode não pode representar Satanás, mas tem que representar Cristo. Não. Esse bode não representa Cristo, pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque a expiação terminava. Era aí que ele entrava em cena. Ou seja, esse bode não fazia parte do rito de purificação do santuário. Segundo, esse bode recebia sobre ele a confissão desses pecados e ia para o deserto. Mas a pessoa que o levava para o deserto ficava contaminada. E quando ele voltava, ele tinha que passar por um ritual de purificação. E eu pergunto, Jesus contamina alguém de alguma forma? Claro que não. Então é lógico concluir que esse bode não pode representar a Cristo, mas ele representa Satanás, que contamina as pessoas. E esse ir para o deserto representa um período que Satanás vai estar preso por 1000 anos, de acordo com o Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. E assim como o bode morria no deserto, Satanás será destruído depois desse período de 1000 anos. Então, perceba que este era um ritual, ou a festa da expiação. Esses 2 bodes tipificavam a Cristo e o outro Satanás. Então, na tipologia da festa da expiação, ela ilustra a obra de Cristo em favor do pecador. O sacrifício de Cristo foi completo, foi pleno. Tudo o que precisava ser feito para a salvação do homem, Cristo fez na cruz.
Agora os registros dos pecados, eles permanecem no santuário. Em qual santuário hoje? No santuário celestial. Então, assim como os pecados eram trazidos para o santuário terrestre e precisava passar por uma purificação, Cristo hoje está no santuário celestial intercedendo por nós, fazendo a purificação do santuário celestial. E quando nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão e confessamos, nós temos o perdão. Mas esse pecado que você cometeu fica registrado no santuário celestial. E é esse registro que tem que ser apagado. Então, este dia da expiação apontava para uma obra de que Cristo faria de intercessão e julgamento. E quando começou essa obra? No dia 22 de outubro de 1844. Falei que a gente ia chegar agora? Então. E quando ele termina essa obra, ele vai voltar a essa terra. Porque assim como o sumo sacerdote, terminada a expiação, ele saía do santuário e abençoava o povo, e o povo estava perdoado de todos os pecados cometidos naquele ano, quando Cristo terminar sua obra no santuário celestial, ele vai deixar o santuário e vai vir à terra para abençoar o seu povo. E para levar o seu povo para onde? Para o céu, como ele prometeu em João 14, de 1 a 3. Aí eu pergunto para você, então alguém que já morreu já foi para o céu? Alguém que morre já foi para o céu? Claro que não. Porque se ele vai voltar para buscar os salvos, ninguém foi para o céu. Mas Robson, eu aprendi na minha igreja que quando a gente morre, se esse está salvo, já foi para o céu. Você aprendeu uma mentira. Porque isso não é bíblico. Porque quem está salvo vai para o céu. Jesus volta para quê? Vai voltar para quê se foi para o céu? Aí você destrói uma doutrina que tem mais de 300 textos na Bíblia dizendo que Jesus vai voltar. Para quê? Para buscar os salvos. Ué, se ele foi para o céu quando morre, então para que ele vai voltar? Então, com exceção de quem a Bíblia diz que já está no céu, com exceção. E quais são essas 3 exceções? Moisés, Enoque e Elias. Por nome são esses 3. Então, com exceção dessas 3 pessoas que a Bíblia diz que já foram para os céus, está todo mundo aqui sepultado esperando a volta de Jesus. As festas representam 2 momentos. Um momento do reino da graça e o reino da glória. E eles apontam para esses 2 reinos. É certo que Jesus volta para levar os salvos. E o santuário representava a ida para perdão dos pecados naquele ano. Trazendo para os dias de hoje, o que eu posso fazer para construir uma vida em direção à glória? Se lá em Israel as pessoas quando pecavam iam ao santuário, ou quando não tinham condições, 2 cordeirinhos todos os dias eram sacrificados, assim os seus pecados eram perdoados. E uma vez por ano, esse santuário tinha que ser purificado. Esse dia anual de expiação, esse é o dia anual de expiação. Ele apontava para um único evento na história. Então, nós inauguramos o dia 22 de outubro de 1844. Um grande dia escatológico da expiação, que começou lá. E vai terminar quando Jesus voltar. Então nós estamos no reino da graça. E todos os dias há graça e haverá graça. Então, enquanto Jesus estiver onde? No santuário celestial, quando ele deixar o santuário, ele vem para estabelecer o seu reino de glória. E ele vai buscar quem se preparou. Então, o meu preparo hoje tem que ser diário. Confessar os pecados diariamente. O que é isso? Olha, a gente peca sem perceber.
De repente você tratou alguém mal, você não tratou bem, você pecou. O que você tem que fazer? Pedir perdão porque você se desequilibrou. Que nós temos as duas naturezas na gente, a gente tem que vencer com o bem, com Jesus, buscar a Cristo. Aí a gente confessa esses pecados e coloca nas mãos de Cristo, a gente é perdoado. Então o meu preparo hoje tem que ser diário. Eu tenho que dormir todo dia com a minha vida nas mãos do Senhor, porque você não sabe se vai morrer dormindo. Cristo, com a sua morte na cruz, ele conquistou o direito de salvar todo ser humano. Agora preste atenção. Os adventistas, nós somos criticados por ensinar a doutrina do santuário. E alguns afirmam por aí que nós ensinamos que o sacrifício de Cristo não foi pleno. É por isso ele precisa continuar fazendo algo no santuário. Vou esclarecer para você uma coisa. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que o sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito e foi pleno. Ele cumpriu o que prometeu, morrer em nosso lugar. E com a sua morte na cruz, ele conquistou o direito de salvar todo ser humano. Ele quer que todos se salvem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Todos que quiserem ser salvos poderão ser salvos, porque Cristo morreu na cruz. Agora aqui vem um ponto delicado. Porque Jesus morreu na cruz, todos serão salvos? Não. Esse é automático? Não. Ele morreu para salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Quem será salvo? Aquele que crê. Efésios 2, versículo 8. Crê em quê? No sacrifício que ele fez. Agora, assim como o israelita tinha que vir até o santuário para trazer a sua oferta, e ao matar aquele animal, demonstrar a sua fé no Messias vindouro. Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos que os méritos do sangue dele sejam aplicados na minha vida, na sua vida. Na cruz, ele conquistou o direito de nos salvar. Mas é no santuário que ele faz a aplicação dos seus méritos. É no santuário que ele aplica o seu sangue para a salvação daquele que anela. O sacrifício foi perfeito para salvar a todos. Agora ele pode, no santuário, aplicar o seu sangue, a sua justiça para todo aquele que disser sim. E ele vai voltar para estabelecer o seu reino da glória. Mas quando voltar, ele vai ter que separar as ovelhas dos cabritos, como ele mesmo disse. Os salvos dos perdidos. Agora, para ele saber quem é que está salvo e quem é que está perdido, ele tem que fazer uma análise. E essa análise é chamada de juízo. Então, a purificação do santuário celestial é um juízo que Deus realiza. Esse era um dia lá em Israel. Para nós agora é um período. E quando começaria? Daniel 8,14. Abra sua Bíblia em Daniel 8,14. Tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo, abre lá e segue, tá bom? Depois nós vamos voltar, tá? Vamos lá. Olha o que diz o profeta Daniel. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Quando se passarem 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O que é uma tarde e manhã na Bíblia? É um dia. Lá em Gênesis 1 diz assim: criou Deus a luz, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Criou Deus o sol, a lua e as estrelas, houve tarde e manhã, o quarto dia. Criou Deus o homem e os animais, houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, tarde e manhã é uma expressão bíblica para um dia.
Só que em se tratando de profecia, de acordo com Números 14, 34, Ezequiel 4, de 6 a 7, cada dia em profecia representa um ano literal. Em Daniel 8, 14 está dizendo o seguinte: quando se passarem 2.300 anos literais, de acordo com Números 14, 34, Ezequiel 4, 6 e 7, o santuário será o quê? Purificado. Agora, para mim saber, então, quando Jesus começaria essa purificação no santuário celestial, no final do período, basta para mim uma coisa: saber quando ele começa. Porque se eu sei quando ele começa, eu conto 2.300 anos e chega na data da purificação. E aí a Bíblia em Daniel 9, 25 me dá a data, me dá o evento. Sabe, olha só o que diz lá em Daniel 9, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E as praças e a circunvalação, né? E se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, 25 deu para mim o evento desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Aí quando eu vou para o livro de Esdras, você vai encontrar aqui 3 decretos para restaurar e edificar Jerusalém. O primeiro deles aparece no primeiro capítulo do decreto de Ciro, Esdras 1. Se você for para Esdras 6, tem aqui o segundo decreto, o decreto de Dário. E se você for para Esdras 7, você tem o terceiro decreto, decreto de Artaxerxes. Agora eu tenho 3 decretos aqui no livro de Esdras. Qual deles eu vou usar? Eu tenho que usar o terceiro. Por que o terceiro? Porque os decretos eram cumulativos. Eu não posso usar o primeiro, eu tenho que usar os 3, porque quando chega nos 3, agora decidiu, é esse aqui. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia me dá essa informação. Aonde? Em Esdras 6,14. Olha só o que diz a Bíblia. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificavam a casa, terminaram segundo o mandato do Deus de Israel, segundo o decreto de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, em Esdras 6,14 diz para mim que esses decretos foram acumulando um ao outro. Quer dizer que a ordem completa só aconteceu quando saiu o terceiro decreto. Agora, quando saiu o terceiro decreto, que é o de Artaxerxes? Quando foi? Em 457 a.C. Hoje essa data está provada matemática e arqueologicamente, astronomicamente. Está provado. Está provado 457 a.C. Aí você viaja agora a partir de 457 antes de Cristo, 2.300 anos para frente, você vai chegar em que ano? 1844. Agora você pega o dia da expiação lá em Israel, o 10º dia do 7º mês, e transpõe para o calendário gregoriano, você chega no ano 22 de outubro. Entenderam? No ano hebraico, era dia 14 do mês Tishir. Você lembra que eu falei para você que era março e abril? Do primeiro mês de Abib, Nissan, né? Março e abril. Do 7º mês era setembro e outubro. Sempre conta de 15 e 15. Então, o que acontece? Se você transpor para o calendário, que é o nosso calendário hoje, que é o gregoriano, você chega no dia 22 de outubro. 14 do mês Tishir fica sendo 22 do mês de outubro. Isso quer dizer que no dia da expiação Israel apontava para um dia de juízo final. E esse dia do juízo começou no dia 22 de outubro de 1844. Agora você pega o dia da expiação lá em Israel, que é o 10º dia do 7º mês, e transpõe para o calendário gregoriano, você chega no dia 22 de outubro. Isso quer dizer que no dia da expiação Israel apontava para um dia, o dia de juízo final. Esse dia do juízo começou
no dia 22 de outubro de 1844. Nesse dia, Jesus começou a fazer o julgamento de todo ser humano. Isso quer dizer que ele começou lá pelos primeiros habitantes do planeta. E quando terminar esse juízo, ele volta. Ele deixou o santuário, e assim como o sumo sacerdote. Terminada a expiação, terminou a expiação. Saiu do santuário para abençoar o povo. Cristo vai deixar o santuário para vir a essa terra, buscar todos nós. Isso quer dizer que há mais de 181 anos nós já estamos no juízo. Cada nome vai ser passado. E o que está sendo purificado no céu? O registro do nosso pecado. E finalmente, quando o registro for apagado, Deus vai declarar: esse está salvo, esse aqui está condenado, mas falta uma festa ainda. Lembra que quem era essa festa? Qual é a festa? Qual é essa sétima festa? A festa dos tabernáculos. Levíticos 23, versículo 34 e 36, é a última festa. E o que era essa festa dos tabernáculos? Aos 15 dias deste mês, sétimo mês, será a festa dos tabernáculos por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao 8º dia tereis santa convocação e oferecerei ofertas queimadas ao Senhor. E reunião solene, nenhuma obra servil fareis. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. A festa dos tabernáculos acontecia no dia 15, ao dia 22 do sétimo mês, que era Tishir. E elas celebravam uma grande alegria, com grande alegria era celebrada. E como eles faziam? Eles iam morar em tendas. Eles construíram tendas provisórias e iam morar nessas tendas por uma semana. Para quê? Para celebrar, para relembrar o tempo que eles passaram 40 anos morando em tendas, enquanto saíam do Egito em direção a Canaã. Esta é a festa dos tabernáculos, ou das tendas. Acendiam-se castiçais, salmos eram cantados, e por uma semana o povo morava nessas barracas provisórias, para lembrar a vida que tiveram quando eles passaram 40 anos no deserto. E para onde apontar essa festa? Ela aponta para a restauração dos novos céus e da nova terra. Quando os redimidos vão estar habitando agora nas novas moradas preparadas por Deus e celebrando a sua libertação do cativeiro do pecado. Quer dizer que das 7 festas, 6 já tiveram seu cumprimento ou estão tendo? Como é o caso do dia da expiação. É uma festa ainda, é uma festa, ainda não chegou. A tipologia ainda não se cumpriu. E quando ela vai se cumprir? Quando Jesus voltar. E buscar todos nós para levarmos para o céu. Então a festa dos tabernáculos, ela aponta para a restauração de todas as coisas. E ela vai ter lugar no seu, e o seu cumprimento tipológico após a volta de Jesus Cristo. Por isso, se as festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, as festas do outono para a segunda vinda de Cristo. A festa das trombetas para o grande movimento que aconteceu no final do século XIX e o século XX. Quando a palavra de Deus começou a ser estudada e eles compreenderam o assunto do juízo. A festa da expiação aponta para o juízo de Deus, que começou no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar quando Jesus deixar o santuário e voltar à terra para buscar os salvos. A festa dos tabernáculos ainda teve o seu cumprimento. E ela vai ter quando Jesus voltar e nós formos levados para os céus. Você percebe a beleza da profecia?
e como cada pedacinho se encaixa no mosaico maior, para ensinar para mim, para você que Cristo está voltando. Esta é a mensagem para você hoje. Ele está voltando. E está acontecendo nesse momento um juízo. Nesse exato momento, Cristo está no santuário celestial. E é lá que ele ministra a favor da sua alma. A favor daquele que deseja salvação. Por isso eu e você precisamos voltar nossos olhos para o santuário. O autor de Hebreus convida eu e você a cheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça para acharmos socorro em ocasião oportuna. Esse trono da graça e entrar pela fé no Santo dos Santos, na presença de Jesus Cristo e termos salvação. Cristo morreu na cruz para salvar a todos nós. Mas ele não está mais na cruz. O nosso Jesus não está na cruz. Ele foi para o céu e foi entronizado no santuário celestial. Porque assim como o altar do holocausto tipificava o Calvário, o trabalho do sumo sacerdote tipificava a obra do juízo, a qual Cristo teria que realizar antes da volta a essa terra. É por isso que a palavra de Deus declara que todo ser humano vai ter que comparecer diante do juiz de toda a terra, para dar contas do bem ou mal que fez por meio do corpo. E eu e você, nesse juízo, precisamos de um advogado. E Cristo é esse advogado. Por isso, todos nós que abrimos o nosso coração à influência do Espírito e declaramos Jesus como Senhor de nossas vidas, recebemos esse advogado. E certamente nós seremos salvos. Porque esse advogado nunca perdeu uma causa. Mais que isso, esse advogado é filho do juiz. E o juiz, que é Deus, não vai querer condenar um cliente do seu filho. E eu e você temos tudo pronto. Por isso vamos voltar nossos olhos hoje para o santuário e pedir que esse advogado, Jesus, interceda em nosso favor. Você lembra que o povo ficava em solene reverência, orando, pedindo perdão dos pecados, confessando, enquanto o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo? É o que nós devemos fazer agora. Ficar em solene reverência, buscando a Deus e sabendo que o juízo está acontecendo, que logo, logo o sumo sacerdote vai voltar e vai transferir os pecados para quem é devido, quem trouxe todo o mal ao mundo. Eu peço para você reconhecer isso e buscar Jesus ainda enquanto se pode achar. Procurar fazer a vontade de Deus, porque a gente é salvo para boas obras. As boas obras precedem, andam junto com a salvação, com a graça de Cristo. Porque você não é salvo para pecar, para ser mal, você é salvo para ser bom, para respeitar a Deus e amar a Deus e amar o próximo. Então que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para finalizar? Deus abençoe a sua família, abençoe você, abençoe todos e que você seja iluminado com a presença dEle. Espero que você entendeu qual é o plano de Deus para a sua vida. Não é extraordinário isso? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Pai, porque o Senhor é meu Deus, é o Deus desse amigo, dessa amiga que está assistindo esse vídeo. Pai amado, esteja com ele, com esse amigo, com essa amiga, com essa família. Abençoe eles e ajude eles a entender plenamente quão grande é o teu plano de salvação, quão grande é o teu amor, quão pleno é teu amor, tua justiça. Que o Senhor é a nossa justiça, é o nosso Salvador. Obrigado, Deus. Abençoe, entregue
Entrego esse amigo e essa amiga em tuas mãos, os conduza conforme a tua santa vontade. E obrigado, Pai, por estar comigo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Que bom, né, que você esteve comigo até esse momento, participando desse estudo e aprendendo cada vez mais sobre o grande amor de Jesus Cristo. E nós vamos ter um próximo estudo, né? Na verdade, tem mais uma série de estudos aí. E nós vamos ampliar mais esse conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. Tá bom? E o que aconteceu com o povo de Deus, como o povo de Deus sabia como era o Evangelho, como eles conheciam o futuro antes da gente. E eles sabiam tudo o que ia acontecer e eles passaram de uma maneira poderosa com o amor de Deus até os nossos dias. Né? Então que Deus te abençoe, tá bom? E sempre eu termino com João 4:24, que diz assim: Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem com Ele, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, tá bom? Fique com Deus. Tchau. E até a próxima, tá bom?